de volta à nossa BCC 701. Hoje a gente vai falar sobre estrutura homogênea matriz. Apresentar alguns conceitos, uma sintaxe básica, operações e funções úteis. Bom, a gente viu anteriormente que a gente pode trabalhar com múltiplos valores em uma única variável através do tipo vetor. O tipo também homogêneo, a estrutura também homogênea vetor. Essa estrutura vetor ela tem uma única dimensão. Então, um vetor A de dimensão n ela é igual ao zero, cada um dos seus elementos, A0, A1, A2, até o AN-1, observando que cada elemento é identificado por um índice, por uma posição dele no vetor. Posição 0 até a n-1, quando ele tiver n elementos. Essa é uma representação algébrica de um vetor A. Bom, assim como nos vetores, a gente tinha como trabalhar em variadas situações, como, por exemplo, várias contas de um banco, vários alunos de uma turma, várias vendas de um supermercado. Agora, imaginem se a gente precisa trabalhar ou manipular contas de vários bancos, alunos de várias turmas, ou vendas de vários supermercados, algo que é muito comum também no nosso cotidiano. Com o vetor, a gente ainda não consegue propriamente fazer isso, de uma forma direta. Então a gente precisa de alguma coisa a mais. Isso que a gente vai aprender a mais agora é a matriz, que é uma estrutura homogênea. Essa matriz tem duas dimensões e ela permite armazenar vários valores, assim como o vetor, em uma única variável. Aqui a gente tem uma representação da matriz muito parecida com aquilo que a gente viu de vetores. Então cada caixa aqui recebe um valor, como se fosse uma variável. Nós temos uma única variável com vários valores, onde a gente tem uma disposição aqui matricial, duas dimensões. Se a gente tem duas dimensões, os valores passam a ser endereçados por dois índices. Então essa é a principal diferença que a gente vê de um vetor para uma matriz. Vetor é unidimensional, tem uma única dimensão, portanto um único índice para referenciar os seus valores. A matriz é bidimensional, tem duas dimensões, que a gente pode ver como linhas e colunas. Então, onde a gente tem cada uma das linhas da matriz, a gente tem a primeira dimensão, onde você tem vários valores armazenados em cada uma das linhas, o que nos proporciona essa estrutura de matriz, onde nós temos a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e assim por diante. Dois índices, um para a linha, outro para a coluna. E uma representação algébrica parecida com a que a gente viu de vetores, onde a gente pode representar uma matriz A de dimensões n por n, então nós temos uma dimensão para a linha e uma dimensão para a coluna, uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas aqui, representados por n para as linhas e m para as colunas. Então vejam que a partir de agora, cada elemento armazenado na minha matriz, ela tem dois índices. Uma identificação da linha a qual ela pertence, linha 0, 1, 2, até n menos 1, e uma dimensão da coluna, um índice da coluna. Para identificar um elemento específico, eu tenho linha e coluna. Aqui nós temos o elemento da linha 0, coluna 0, elemento da linha 0, coluna 1, elemento da linha 2, coluna 2. E o último elemento da nossa matriz é o elemento de linha n-1, coluna m-2, se a gente disser que ele tem n linhas e m colunas. Os índices representam aí, aqui nesse exemplo, I e J. Então se I é 0, J é 1, nós temos esse elemento de linha 0, coluna 1. Assim como para os vetores, primeiro a gente apresentou para vocês uma fundamentação conceitual. Agora a gente vai apresentar como representar isso em uma linguagem de programação Python. Então a gente vai usar a mesma estrutura que a gente usou para vetor, que é a lista. Lembrando que lista aceita qualquer valor de qualquer tipo, ela não é, dentro do Python, uma estrutura homogênea, pela implementação que eles optaram lá. Mas aqui na implementação dos nossos programas, a gente vai dizer que elas serão conceitualmente uma matriz ou um vetor, desde que eles armazenem valores de um mesmo tipo, e os nossos exercícios vão garantir que isso vai acontecer, tá ok? Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo da sintaxe básica, onde a gente também vai aprender agora a criar vetores, matrizes, a partir da sintaxe de vetores. Então é muito importante relembrar, conhecer aquilo que a gente já aprendeu em vetores, porque a gente vai aplicar aqui em matriz com a diferença da quantidade de dimensões que a gente vai manipular, certo? Então aqui nesse primeiro exemplo a gente vai criar matrizes por atribuição. Vamos lá para o Tony, então, e vamos ver esse exemplo em execução, para ficar mais claro para a gente. Então, o exemplo aqui do slide 11, o que ele faz? Ele cria uma matriz de inteiros a partir de quê? Abre colchetes, para indicar que eu tenho vários valores aqui dentro. Fecha colchetes depois. Vou indicar os valores. Os valores que eu vou indicar aqui são o conteúdo de cada linha da minha matriz. Então aqui nós temos a primeira linha, que vejam só, ela é também composta de vários valores. Eu tenho um valor para cada coluna da minha matriz na primeira linha. Eu tenho
um conjunto de valores na segunda linha, 3 valores na segunda linha. Tenho 3 valores na terceira linha. Então eu tenho aqui uma matriz 3 por 3. Primeira linha, vírgula. Segunda linha, vírgula. Terceira linha, vírgula. Certo? Cada uma dessas linhas representadas por um conjunto de valores. 3 valores cada uma delas, ok? Isso para a matriz de inteiros. Nós estamos criando aqui também uma matriz de números reais. Também é 3 por 3, tá? Coincidentemente aqui, 3 por 3, mas agora com valores reais. E criando uma matriz de strings, né? Onde a gente tem aqui 3, 3, 3, né? Também 3 por 3. Nesses exemplos criamos apenas matrizes 3 por 3, mas a gente pode criar em quaisquer dimensões inteiras, né? Então lembrando, vamos criar aqui então, ver o que acontece nessa atribuição. O que ele vai fazer? A atribuição vai observar o que há do lado, né? Depois, o que vem depois do símbolo de igual. Depois do símbolo de igual é a matriz, todos os valores em uma única definição, né? Usando os colchetes para separar as linhas e as colunas, né, dos elementos da minha matriz. Então, ao criar a variável A, acabou de ser criada a variável A, vamos visualizar então aqui nossas variáveis, vamos visualizar então aqui nosso inspetor de objetos e vamos ver que essa matriz ela é composta de 3 linhas. Cada linha é composta de um vetor, certo? Então isso aqui nos dá a capacidade de múltiplas linhas e múltiplas colunas. Então, cada linha aqui armazena 3 valores, neste exemplo, né, de uma matriz 3 por 3. A primeira linha tem índice 0, né, e os valores armazenados na linha 0 são 1, 2 e 3. A segunda linha tem índice 1, os valores armazenados são 4, 5 e 6. Terceira linha, índice 2, valores 7, 8 e 9. Isso representa a nossa matriz A neste momento. Depois que eu executar este comando, eu modifiquei o valor da matriz A, temos novos valores aqui, né? Agora, ainda uma matriz 3 por 3, né? Novamente uma matriz 3 por 3, mas agora de valores reais. Cada coluna representada aqui como um elemento, né, dessa matriz dentro de cada uma dessas linhas da matriz, lembrando os índices 0, 1, 2, índices inteiros partindo de 0 indo até n-1, né, dimensão menos 1, quantidade de linhas menos 1. E por fim nós temos mais uma matriz aqui, né, que a gente vai armazenar também na variável A, mas agora ela passa a ser uma matriz de valores textuais. Então cada valor textual aqui está delimitado pelas aspas, né, indicando que é um valor textual. Então nós temos uma matriz aqui onde todos os elementos são textuais. Temos a linha 0, a linha 1, a linha 2. Cada uma dessas linhas é composta de 3 valores, coluna 0, João, da linha 0. Coluna 1 da linha 0, Maria. Né? Linha 0, coluna 3, José. Né? Vamos lembrar que aqui é sempre nessa ordem, linha, coluna. Os índices são sempre referenciados como linha, coluna, nessa ordem, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Voltando então para os nossos slides. Vimos esse primeiro exemplo. Como eu disse, a gente pode interpretar uma matriz como um vetor de vetores. A gente viu isso ali no inspetor de objetos quando a gente mapeou, né, os valores da matriz a cada momento. Né? Então a gente viu lá que a linha 1 de índice 0, né, na verdade, ela corresponde aos valores 1, 2, 3. É um vetor. Vetor com os valores 1, 2, 3. Neste vetor a gente tem índice 0 com valor 1, índice 1 com valor 2 e índice 2 com valor 3. Né? Na linha 2 a gente tem outro vetor. A linha 2 é um outro vetor agora, com os valores 4, 5 e 6. Então, na linha 2, cujo índice é 1, a gente tem um vetor onde índice 0 desse vetor, né, da linha 1, tem o valor 4. O índice 2 desse vetor, na linha 1, tem, na linha de índice 1, tem o valor 6. Né? Então, cada linha, o importante aqui é observar que cada linha da minha matriz é um vetor. Então, a gente poderia criar 3 variáveis, linha 1, linha 2, linha 3, criar cada um desses vetores e depois criar a nossa matriz a partir do vetor. Né, que é o vetor linha 1, linha 2, linha 3. Vamos ver isso no Tony. Né? Vamos fazer esse exemplo aqui no Tony, para a gente ver isso acontecer, né? Isso é legal. Vamos lá. Deixa eu fechar essa janelinha, fechar essa daqui para a gente poder editar aqui. Eu vou aproveitar esse programa só para fazer uma matriz de inteiro, criando da forma como a gente determinou ali. Então, minha linha 1 é igual ao quê? Aos 3 valores da minha primeira linha. Minha linha, eu estou criando variáveis. Variáveis que são vetores. Cada vetor aqui representa uma linha. Então, nós estamos criando aqui cada um dos vetores que irão compor a minha matriz. Se eu já criei essas variáveis que representam as linhas, basta usá-las posteriormente. Veja lá, criei a linha 1, linha 2, linha 3. E agora eu estou criando a minha matriz, que é um vetor de vetores. Então vamos executar isso aqui e ver o que vai acontecer. Deixa eu abrir as variáveis. Deixa eu abrir
meu inspetor de objetos. E agora vamos ver o que vai acontecer nesse programa. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para a gente ver. Então tem algumas questõezinhas de interface. Deixa eu abrir o Tony inteiro aqui, que agora fica mais fácil para a gente visualizar as coisas, né? Vamos lá. Vamos executar aqui, então, a primeira linha do nosso programa. Ele está interpretando o vetor e vai criar um vetor, então, chamado linha 1, com os valores da minha primeira linha. Vejam, é um vetor com seus índices, 0, 1 e 2. Ok? Agora ele vai criar a linha 2, outro vetor com seus índices 0, 1 e 2, com seus valores armazenados convenientemente. Agora a gente vai executar o quê? Criar a linha 3, outro vetor com os índices 0, 1 e 2, são os índices de coluna, mais os valores armazenados. E agora a gente vai criar a nossa matriz, onde ele vai interpretar ali, ó, cada linha. Foi lá na memória e buscou os valores da linha 1, que é um vetor. Né? Foi lá na memória buscar os valores da linha 2, que é outro vetor. Foi lá na memória buscar os valores da linha 3, que é outro vetor. E agora compôs a matriz como um vetor de vetores, onde cada elemento, cada linha da matriz corresponde a um vetor com os seus valores armazenados. Vamos voltar ao dimensionamento aqui, para a gente dar sequência nessa aula. Bom, obviamente, para considerarmos conceitualmente uma matriz, todas as linhas devem possuir o mesmo número de elementos, ou seja, colunas. Então vejam, todas as linhas aqui possuem 3 colunas, 3 elementos. E todos devem ser do mesmo tipo. Vamos ver agora algumas operações com as matrizes, então. A gente pode realizar variadas operações, assim como a gente fez para vetor. Aqui a gente vai trazer as mesmas operações que a gente viu para vetor, agora adaptadas para a nossa matriz. Então a gente vai aprender a acessar e modificar elementos individualmente. A gente vai aprender a inserir novos elementos na nossa matriz. E a gente vai aprender a remover elementos da nossa matriz. Também descobrir as dimensões. As dimensões aqui são 2. Então eu tenho que descobrir a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da minha matriz. Bom, como é que eu vou acessar e modificar elementos? Da mesma forma que a gente fez com o vetor. Mas quando a gente fazia lá com o vetor, a gente tinha que referenciar um índice do elemento. Era o A0, era o A1, era o A2. Né? Um índice para representar o elemento. Agora, na matriz, a gente tem 2 índices. Um para representar a linha e outro para representar a coluna. Então vejam, eu tenho uma matriz aqui, vou acessar uma linha, uma coluna da matriz. Nesse print eu estou acessando outra linha, outra coluna. Nessa expressão eu estou calculando um valor a partir de valores armazenados na matriz. Na verdade, um único valor, que é o valor que está na linha de índice 2, na coluna de índice 0. E depois a gente está aqui também alterando valores. Então, das linhas 2, 3 e 4, eu estou acessando a memória para obter um valor armazenado lá, que já foi armazenado lá anteriormente. Nas linhas 5, 6 e 7, eu estou modificando um valor específico, um elemento específico da minha matriz, onde nós temos aqui 3 elementos distintos, índice 0, índice de linha 0, índice de coluna 0, né? Fazendo esse valor ser 0. Índice de linha 1, coluna 0, índice de linha 2, coluna 2, fazendo todos eles iguais a 0, e aqui a gente tem uma representação do que a matriz vai armazenar, mas nós vamos retornar ao Tony e vamos ver aqui no Tony, né, o que esse exemplo nos traz quando a gente executa passo a passo. E vamos ver aqui, então, as nossas variáveis. Vamos ver o nosso inspetor de objetos. Deixa eu dimensionar isso aqui direitinho. Para ficar melhor para a gente visualizar. Então vamos lá. Vamos primeiramente criar aquela matriz com vários elementos. Então, o que aconteceu com as minhas variáveis aqui? Elas não estão aparecendo. Deixa eu usar aquele artifício de fechar o Tony. Parece que ele está com alguns probleminhas de interface aqui. E às vezes ele se desorienta, digamos assim. Então vamos lá, tudo voltou ao normal. Criamos a nossa matriz A com as linhas 0, linha 1, linha 2 e os seus respectivos elementos armazenados. Então, quando a gente faz val igual a A00, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma atribuição, eu quero armazenar em uma variável um valor, o valor de um elemento armazenado na minha matriz. Que elemento é esse? De linha 0, coluna 0. Índice de linha 0, estamos aqui no índice 0 e linha 0. E a coluna que nos
interessa aqui a coluna 0. Então o valor aqui é 1. 0, 1, 2 são os índices desse vetor. 1, 2, 3 são os valores. Índice 0, valor 1. Então a variável val vai ser criada agora com o valor 1, que foi indicado aqui através dos dois índices de linha, o índice de linha e o índice de coluna. Aqui vamos dar apenas um print da matriz A na linha 1, coluna 2. Qual é a linha 1 da minha matriz? Linha 1 está aqui. Qual é o índice 2 da minha linha 1? 0, 1, 2. Então o valor aqui armazenado na matriz linha 1, coluna 2 é 6. Então esse print vai imprimir 6 lá no terminal. E agora ele vai calcular o valor de uma expressão e vai armazenar o valor dessa expressão em uma variável chamada result. Então, result aqui é uma variável que vai receber qual valor? O valor de 5 mais aquilo que estiver armazenado na memória, na matriz A, índice de linha 2, índice de coluna 0. Então, qual é a linha 2 da minha matriz? Linha de índice 2 da minha matriz? É essa. Qual é o valor armazenado na coluna 0 da minha matriz, na linha 2? É o 7. Então, A2, 0 representa o valor, né, armazena o valor 7. 5 mais 7, 12. Então, result é uma variável com o valor 12. O resultado daquela operação que a gente viu. Bom, vamos ver agora o que vai acontecer quando a gente acessa a matriz e modifica um valor da matriz. Na verdade, aqui a gente está modificando. Por quê? Do lado, antes do igual, a gente tem um elemento da matriz. Então, este elemento da matriz vai ser alterado. Lembrem-se que um elemento da matriz pode ser interpretado como uma variável. Ok? É tratado como uma variável dentro do Python, né? Então, a variável é uma matriz que tem vários valores. Cada valor pode ser referenciado a uma posição da memória, né? Representa algo parecido com uma variável. Então, vamos lá. A00 agora vai mudar. Quem é A00? A00, neste momento, tem o valor 1. Linha 0, coluna 0, valor 1. Então, agora ele passa a ser 0. Modificou, trocou o 1 aqui por 0, né? Fiz uma alteração, modifiquei um elemento da matriz. Agora vou modificar outro, aqui fazendo operações elemento a elemento. Vejam, para fazer operações elemento a elemento, eu preciso acessar um elemento específico. Para acessar um elemento específico, eu uso os dois índices. Primeiro a linha, depois a coluna, vai ser sempre assim. Primeiro a linha, depois a coluna, ambos entre colchetes. Um colchete para cada um, abre e fecha um colchete para cada índice da minha matriz. Então vejam lá, vou alterar o valor da linha 0, coluna 0. Linha 1, desculpem, linha de índice 1, coluna de índice 0, que é o 4. Então esse 4 agora eu garanto para vocês, vai virar 0. 4 virou 0 lá dentro da minha matriz, porque eu estou modificando a minha matriz. Elemento a elemento. Vou modificar um terceiro elemento da minha matriz. Este elemento que eu vou modificar agora tem índice 2 para a linha, índice 2 para a coluna. Então na linha 2, quem tem índice 2? O valor 9. Armazena o valor 9. A partir de agora vai armazenar o valor 0. Temos lá então nossa linha de índice 2, nossa coluna de índice 2 com o valor 0. Ok? Isso fecha este nosso exemplo, onde a gente aprendeu a acessar e a modificar elementos individualmente dentro da matriz. Quando eu trato elementos individualmente, tanto para o vetor quanto para a matriz, a gente faz isso através de índice, de posição dentro da estrutura. No vetor, um único índice, na matriz, dois índices. Vejam, nós podemos trabalhar, o Python não vai limitar isso, a gente pode trabalhar com várias dimensões, a gente pode ter 3, 4, 10, vai tudo funcionar da mesma forma que a gente está aprendendo aqui, mas com a manipulação de diversos índices. Na nossa disciplina, a gente trata até a matriz de 2 dimensões. Como nós vamos inserir elementos na matriz? Da mesma forma que a gente fazia com o vetor. Nós estamos usando a lista do Python para as duas. Então os recursos são os mesmos. Porém, a gente tem que observar que o append ele é aplicado ao vetor. Então, quando eu quero adicionar um elemento único na minha matriz, eu vou ter que indicar qual linha eu vou usar para armazenar esse elemento. Então, eu estou armazenando aqui o valor 10 na linha 0 da minha matriz. Colchete 0 fecha colchete é um vetor. Cada linha da minha matriz é um vetor. A esse vetor eu posso aplicar a função append, como eu aplicava antes, para adicionar um elemento a ele. Então eu estou inserindo na linha 0 o valor 10. Então minha linha 0, que tinha os valores 1, 2, 3, agora tem os valores 1, 2, 3, 10. Agora eu estou adicionando na linha 1 o valor 11. Então colchete 1, colchete, ponto, append 11, vai inserir o valor 11 na linha 1, de índice 1. Então lá na linha de índice 1 a gente tinha os valores 4, 5, 6, agora a gente tem os valores 4, 5, 6 e o 11. Lembrando que o append ele insere ao final de um vetor. Então ao final da linha 1 acrescente o valor 11, é isso que significa essa instrução da linha 3, neste exemplo. No exemplo, a linha 4 representa o quê? A inserção, a inserção, né, do valor 12 ao final da linha 2.
Minha linha 2 tinha 7, 8, 9, agora tem 7, 8, 9 e o 12. E vejam que legal, agora eu estou dando um append à variável A. Então, estou dando um append diretamente na matriz, sem indicar o índice de linha. Então, na verdade, aqui eu não estou inserindo um elemento ao final de uma linha. Não estou inserindo um valor em uma linha. Eu estou inserindo uma linha à minha matriz. Então, eu estou indicando aqui todos os valores da linha que eu vou adicionar. Então, eu tenho as linhas 0, 1 e 2. Eu vou passar a ter as linhas 0, 1, 2 e 3, porque eu estou acrescentando aqui. Quando eu não informo o índice para a minha matriz, eu estou indicando que eu vou inserir uma nova linha. Para inserir uma nova linha, pessoal, eu tenho que inserir um valor para cada coluna dela. Então, eu estou inserindo aqui um vetor com os 4 valores, né? 13, 14, 15 e 16. Então, minha matriz passa a ter o que ela tinha antes, até esse momento, com mais uma linha com os valores 13, 14, 15 e 16. Vamos ver isso no Tony? Temos o exemplo 16 aqui, vamos executá-lo passo a passo. Criei a matriz A. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver se melhora essa visualização. Criei a matriz A com 3 linhas e 3 colunas. Agora eu estou alterando essa matriz. Então eu vou na linha 0 dar um append. Dei um append do valor 10 na linha 0. O append do valor 10 na linha 0 corresponde a inserir um elemento, mais uma coluna na linha 0, que é a coluna de índice 3 com o valor 10. Vou fazer a mesma coisa agora para a linha 1, adicionando o valor 11. Adicionei o valor 11, olha lá, o 11 apareceu aqui logo depois do 6. Vou acrescentar o valor 12 na linha 2, olha lá, 12 na linha 2. E agora vou acrescentar uma linha. Vejam, o valor que eu passo para o append está entre colchetes, na verdade são vários valores, é o valor integral de uma linha que tem 4 valores. Então, eu representei os 4 valores aqui da mesma forma que eu crio um vetor. Eu uso colchetes para dizer que eu tenho vários valores aqui dentro. 13, 14, 15 e 16. Vou adicionar a matriz A. Então, eu estou criando mais uma linha na matriz A. Inserindo essa linha com os elementos 13, 14, 15 e 16. Voltando aos nossos slides, né? Bom, pessoal, por alguns instantes, está cortando aqui com o meu vídeo, por alguns instantes, a nossa matriz deixou de ser conceitualmente uma matriz. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que eu inseri o valor 10 aqui, a linha de índice 0 passa a ter 4 elementos e as demais 3. Eu tenho uma matriz desbalanceada aqui. Ela não tem uma dimensão certa. Por quê? Todos os elementos da minha matriz devem ter a mesma quantidade de elementos. Nesse momento não tem. Mas depois eu adicionei o valor 11, né? Mais um elemento na minha linha 1. Depois eu adicionei mais um elemento na minha linha 2. Depois eu inseri uma linha nova na minha matriz com 4 elementos. Minha matriz passou a ser aqui uma matriz 4 por 4 depois da linha 5. Então, depois disso, ela se tornou uma matriz de 4 por 4, onde ela tem 4 linhas e todos os elementos, todas as linhas têm 4 colunas. Então, o mais importante aqui é que ao final das operações, ela voltou a ser conceitualmente uma matriz. Então, nos nossos programas, eventualmente vai acontecer uma situação desse tipo, porque o programa está em execução. Ele ainda está realizando as tarefas dele. Mas quando ele concluir isso, sua matriz, o seu vetor, conceitualmente, vai ser uma estrutura homogênea, e os enunciados vão levar os nossos programas a agir dessa maneira, a realizar as tarefas de uma forma que mantenham, né, o conceito de vetor e o conceito de matriz ao término da sua execução. Bom, vamos ver agora como remover elementos. Bom, pessoal, como que eu removo um elemento de um vetor? Usando a função pop. Então aqui a gente vai usar a função pop, indicando, quando eu quero remover um elemento de uma linha específica, A0 é a linha 0, A colchete 0 é a linha 0. Estou dando um pop em quem? Num vetor que representa a linha 0. Em qual posição? 1. Então pop, posição. Colchete 0, fecha colchete, ponto, pop 1. Vai remover o elemento de índice 1 da minha matriz. Minha matriz é aquela mesma matriz, tinha 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha, 7, 8, 9 na terceira linha. Então, na linha 0, de índice 0, índice 1, eu tenho o valor 2. Vejam, o valor 2 sumiu da minha matriz. Depois eu faço outra operação pop, aonde? Na linha 1, eliminando o índice de coluna 2. Bom, na linha de índice 1, coluna de índice 2, o que a gente tem? 0, 1, 2, o valor 6. Vejam, o valor 6 sumiu da nossa matriz. Na quarta linha aqui desse programa, a gente vai remover um elemento da linha 2. Linha de índice 2, coluna de índice 0, a gente está tirando o valor 7. Então o valor 7 sumiu da nossa matriz. Por fim, a gente tem o quê? O pop aplicado à matriz. Então nesse momento que o pop está recebendo aqui, né, vejam, eu não tenho uma linha específica da matriz.
Então eu tenho a matriz em um índice. Então nesse caso, esse índice para o POP representa linha. Então eu vou remover a linha 1 da minha matriz A. Linha de índice 1 é aquela que tem os elementos 4 e 5. Eles sumiram da minha matriz. Ok? Então vejam, A, índice 0, ponto, POP, estou removendo um elemento de um vetor representado pela linha 0 da minha matriz. Então o índice 1 aqui é um índice de coluna. Quando eu uso A ponto, quando a minha matriz se chama A ponto POP vai receber o valor da linha, vai remover uma linha inteira. Então vamos ver isso lá no Tony mais uma vez, como que isso acontece. Né? Reforçando mais uma vez, pessoal, a depuração ela é muito importante. Olhar para o nosso programa, né, e enxergar o que vai acontecer é um primeiro passo para a gente conseguir desenvolver os nossos programas de forma satisfatória. Então vamos lá, nosso programa agora está aqui, né, na linha 1, para criar aquela famosa, né, nossa matriz padrão lá, que tem os valores 1, 2, 3 na linha 0, 4, 5, 6 na linha 1, 7, 8, 9 na linha 2. Bom, o que vai acontecer então aqui? Reforçando. Eu estou acessando a linha 0 da minha matriz, fazendo um pop no elemento de coluna 1. Então o elemento da coluna 1 da linha 0 é o 2. O 2 vai sumir da nossa matriz. Some o 2 da nossa matriz. Quem vai sumir agora? Estou removendo da linha 1 a coluna 2. Quem está na coluna 2 da linha 1? 6, valor 6. Valor 6 vai sumir dali. Bom, aqui, pessoal, o pop retorna o valor removido. Então eu poderia atribuir esse valor a uma variável. Aqui eu estou só removendo, mas eu poderia atribuir isso a uma variável se eu quisesse manter o valor que está sendo retirado da matriz em uma variável para fazer alguma coisa com ele, da mesma forma que a gente fez lá no vetor, tá, pessoal? Como eu disse, tudo que a gente fez no vetor vale aqui para agora, para a matriz, né? Com a diferença de manipular adequadamente os índices de linha, os índices de coluna. Então aqui vamos remover o índice de linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 0 é o valor 7. Então depois da execução desse comando, sumiu o 7 da minha matriz. Agora vamos remover de A. Um elemento de A é uma linha. Então eu estou removendo a linha de índice 1. Linha de índice 1 tem os valores agora 4 e 5. Ao executar esse programa, minha matriz A não tem mais aqueles elementos, ela passou a ser uma matriz 2 por 2. Então vejam, depois, né, novamente aqui, vamos voltar aqui, olha só. Por alguns instantes, mais uma vez, a minha matriz deixou de ser conceitualmente uma matriz. Então na linha 2 ela deixou de ser uma matriz conceitualmente, na linha 3 ela ainda não é uma matriz conceitualmente, na linha 4 ela ainda não é, aí ela passa a ser na linha 4 ela passa a ser uma matriz, do ponto de vista conceitual, porque ela passa a ser uma matriz 3 por 2. Né? E a partir da linha 5 ela continua sendo uma matriz porque ela passou a ser uma matriz 2 por 2. O mais importante é que ao final das operações ela voltou a ser conceitualmente uma matriz. Bom, pessoal, e por último, a operação de descobrir as dimensões. Vejam que para descobrir as dimensões agora na matriz eu tenho duas dimensões. Então eu tenho que descobrir a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. O que a gente fez aqui? Criamos a matriz. Vejam, eu obtive n linhas a partir da função len aplicada ao A. Então A, como a gente disse anteriormente, conceitualmente, é um vetor de vetores. Então eu tenho aqui um vetor com dois elementos, onde cada elemento é um vetor. Então o elemento do índice 0 da minha matriz A é o elemento vetor 1, 2, 3, com os valores 1, 2, 3. O elemento da linha 1, né, de índice 1 da minha matriz aqui, é o vetor que tem os valores 4, 5 e 6 armazenados nele. Então a minha matriz ela tem dois vetores aqui dentro. Ela tem duas linhas. Então esse len A vai retornar 2, valor 2. Vejam que interessante agora. Eu poderia ter uma matriz vazia, como a gente teve o vetor vazio, a gente até não representei ali, mas como que eu crio um vetor vazio? Abre e fecha colchetes, não tem elemento nenhum. É a mesma coisa anteriormente visto no vetor. Então, minha matriz pode ser vazia. Então, se eu tenho n linhas retornando 0, é porque eu não tenho nada dentro da minha matriz. Então, eu faço essa decisão. If n linhas maior do que 0, eu vou obter o número de colunas. Porque aí eu tenho pelo menos uma linha, aqui eu estou pegando a primeira linha. Se eu tenho pelo menos uma linha, eu tenho o índice 0 da minha matriz. A linha 0 da minha matriz. Então eu estou buscando agora o tamanho do meu vetor que representa a linha 0 da matriz. Esse vetor é o vetor que está na posição 0 da matriz, linha 0. Ele tem 3 elementos. Então esse len vai retornar 3. Vejam, para ser conceitualmente uma matriz, todas as linhas têm que ter a mesma quantidade de elementos. Então se eu peguei a quantidade de elementos da linha 0, consequentemente, esse valor tem que ser igual à quantidade de elementos da linha 1. Tá? Considerando que a nossa matriz, né, dentro do nosso programa, será mantida aquela característica, né, aquela restrição de ter a mesma quantidade de colunas para todas as linhas.
Ok? Então vejam, se o número de linhas for maior do que zero, eu uso o len para obter a quantidade de colunas. Eu vou aplicar isso a uma das minhas linhas. Caso contrário, o número de colunas é também zero. Minha matriz está vazia, ela é zero por zero. Então o número de linhas e o número de colunas é zero neste caso. Eu tive que fazer um programinha para obter as dimensões da matriz, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Né? Não é mais diretamente, pura e simplesmente usando a função len, certo? Então a gente já conhecia a função len, agora a gente usou a função len para obter a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Vamos fazer a depuração aqui. Então olha lá, criei a matriz. Vejam, a matriz tem duas linhas. Cada elemento de linha da minha matriz tem 3 elementos. O que vai acontecer aqui? No momento que eu executo o len, passando A para ela, né? A tem quantos elementos? 2. São duas linhas. Então, para n linhas, a variável vai ter o valor 2. Agora, eu faço uma decisão. Pura e simplesmente, pessoal, porque se o número de linhas for zero e eu tentar acessar a linha A0, vai dar um erro de índice, porque o índice 0 não existe, ela está vazia, ela não tem nenhuma linha. Então, para evitar esse erro e para ter um valor correspondente correto, n linhas, se n linha for zero, n colunas também vai ser zero. Eu faço essa decisão para não tentar acessar um valor que não existe dentro da minha matriz. Então, uma vez que a minha matriz, n linhas, na minha matriz A, tem linhas, número de linhas maior do que zero, eu vou tentar obter o número de colunas chamando o len para uma das linhas da minha matriz. Como eu sei que n linhas é maior que zero, eu sei que pelo menos a linha zero estará lá. Então, eu usei o zero como argumento aqui, né, a linha zero como argumento, para obter a quantidade de colunas. Vejam o seguinte, agora aquele exemplo do vetor da matriz vazia. Então, se eu criei uma matriz vazia aqui, o que vai acontecer? O len dela é zero, ela não tem nada. Então, ao fazer o len, n linhas passa a ser zero. Faço a decisão para não acessar um valor que não existe, uma variável que não existe. Vejam, se eu não tivesse, né, se eu tentasse acessar aqui, se eu simplesmente fizesse isso aqui no meu programa, para obter o número de linhas e o número de colunas, neste caso nós teríamos um problema. Porque aí minha matriz vazia, meu n linhas é zero. Quando eu tento acessar o índice zero da minha matriz A, ele não existe. E aí nós temos aquele erro de tentar acessar um índice que está fora dos valores válidos, né, de índices válidos da minha matriz. Beleza, pessoal? Então é por isso que a gente precisa daquela decisão aqui, tá? Para não ocorrer este erro no nosso programa, tá? Então é um pouco mais difícil obter a quantidade de colunas e de linhas da minha matriz, né? Obter as dimensões da minha matriz, pelo fato de que a gente tenha que tratar alguma situação aqui, beleza? A situação é quando a matriz estiver vazia. Ok? Então, que fica aí essa mensagem para vocês. A quantidade de elementos de A corresponde à quantidade de linhas, como eu disse. A quantidade de elementos de uma das minhas linhas, qualquer linha, né, representa a quantidade de colunas. Né? E a gente não pode deixar de observar que se o número de linhas for zero, a gente tem que definir diretamente o número de colunas como zero, porque a minha matriz está vazia, ela não tem linhas, então ela também não tem colunas. Bom, pessoal, vimos aí as várias operações, tá? Vejam que essas operações elas são baseadas naquilo que a gente já fez com vetores, né? Uma pequena adaptação ali para a gente aprender a manipular os dois índices, né? As duas dimensões da matriz. Mas vejam, os recursos que a gente utilizou até aqui, as operações que a gente utilizou até aqui, são todas baseadas no mesmo conjunto de recursos lá do Python. Vamos falar um pouquinho das funções úteis. Assim como a gente tinha funções úteis para vetores, a gente tem funções úteis para matrizes, tá? Então aqui a gente vai mostrar para vocês como usar essas funções. Bom, criamos 3 funções úteis. Nós tínhamos 2 para vetor e aqui a gente tem 3 funções úteis para a matriz. Porque a gente acrescentou, né, o retorno das dimensões de uma matriz, como a gente viu no exemplo anterior. Para a gente descobrir a dimensão da matriz, a gente teve que criar um programa com uma decisão, né, para determinar ali uma situação específica, quando a matriz estivesse vazia. Então, tendo em vista que isso aconteceu, a gente vai precisar lidar com isso em todos os nossos programas, a maioria dos nossos programas que envolvem matriz. Então a gente criou uma função que retorna as dimensões da matriz. Então você não precisa se preocupar mais com aquela decisão. A decisão vai estar na função que retorna as dimensões. Você vai simplesmente chamar a função e vai receber as duas dimensões como resposta, mesmo que esses valores sejam 0 e 0. A gente vai aprender da mesma forma que a gente criou o vetor, a gente vai aprender a criar a matriz com um valor padrão. E a gente também vai aprender a criar uma matriz com valores que estiverem dentro de uma string para fazer um input só com todos os valores da matriz, assim como a gente fazia um input só para todos os valores do vetor. Que funções são essas, pessoal? Primeiro, retornando as dimensões de uma matriz. A função se chama dimmatriz. Ela recebe a matriz como argumento de entrada. E ela retorna dois valores, que são a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. A gente vai ver como se chama isso, né? Como se chama essa função.
recebendo os dois valores. A gente já fez isso lá no módulo de funções, né, anteriormente. A função criar matriz ela vai funcionar da mesma forma que a função criar vetor. Mas com aquela diferença. No vetor, a gente tem apenas uma dimensão. Então a gente definia o tamanho do vetor. Aqui, para criar matriz, a gente vai definir a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, que são as dimensões da matriz, e, obviamente, o valor padrão que a gente quer inserir lá dentro. Então, se a gente quer criar uma matriz 10 por 10 com valores 0, a gente vai chamar criar matriz 10, 10, 0. Se eu quero criar uma matriz 10 por 5, 10, 5, 0. Ou outro valor, o valor de interesse lá. Né? Valor de retorno é uma matriz que contém a quantidade de linhas que a gente definiu e a quantidade de colunas que a gente definiu e o valor padrão que a gente definiu como argumentos de entradas para a nossa função. Ok? E nós temos, por último, a função input matriz vai funcionar da mesma forma que o input vetor. Aqui recebendo os mesmos argumentos. A mensagem de entrada do usuário, né, que é a função input matriz vai fazer o input lá dentro, e a função de conversão, porque ela vai pegar aquela string que o input retornar e vai transformar aquilo numa matriz. Então, o valor de retorno é uma matriz com os valores extraídos da string fornecida pelo usuário e convertidos para o tipo definido. Aqui, nós usamos os tipos lá no input vetor, int, float e str. Aqui, a gente vai usar os mesmos tipos. Nós podemos ter uma matriz de inteiros, uma matriz de reais e uma matriz de textos. Vamos, então, usar a nossa biblioteca de funções. Nós vimos lá no vetor que a gente tinha que fazer o from biblioteca import asterisco, se a gente quiser usar as funções, sem usar o biblioteca ponto, sem usar o math ponto from math import asterisco. Aqui para usar a biblioteca, né, eu mostrei para vocês lá que a biblioteca tinha várias funções. Lá no vetor a gente viu apenas duas funções que nos interessavam, criar vetor e input vetor. Agora a gente vai usar a mesma biblioteca para criar matriz, para fazer o input matriz e para obter a dimensão da matriz. Vamos ver como que esse programa se comporta aqui, né? Então nós temos aqui o arquivo biblioteca.py na mesma pasta dos meus arquivos. Deixa eu achar ela aqui. Ó. Ela vai estar em algum lugar aqui, em algum momento. Ó, tem muitos arquivos aqui, mas nós vamos encontrar o nosso biblioteca py aqui em algum momento. Se eu ordenar em ordem alfabética, vai ser mais fácil achar esse arquivo. Mas está aqui o arquivo biblioteca.py com todas as funções que a gente viu lá. Né? A função criar vetor, input vetor, criar matriz, input matriz, dim matriz. Todas as funções que nos interessam. E agora a gente vai usar algumas dessas funções aqui no programa do slide 30. Então aqui no programa do slide 30, o que ele faz? Ele vai criar uma matriz 2 por 3 com valor 0.5. Então, vamos lá. Na primeira linha, a gente está importando a matriz. Então, a partir desse momento, nós temos aqui as 5 funções que estão implementadas lá no biblioteca.py. Criar a matriz está aqui. Né? Ela tem o código dela lá, a gente não vai entrar nesses detalhes agora, porque o nosso objetivo aqui é aprender a usar a função. Quem quiser entender como que ela funciona, pode ir lá no código e aprender isso. Aqui o que vai acontecer? Uma atribuição, primeiro vai avaliar o que vem depois do igual, que é o criar matriz, passando os argumentos 2, 3 e 0.5. O que ele vai fazer então? Vai criar uma matriz 2 por 3, todos os valores armazenados serão o valor padrão, que é 0.5. Neste momento, então, criei a matriz M com 2 linhas, 3 colunas, linha, coluna, valor padrão. Linhas, colunas, valor padrão 0.5. Vou imprimir a matriz. Vejam, aqui o padrão, quando eu dou um print na matriz, o padrão de saída é colchete, colchete. Muito parecido com aquilo que a gente viu de vetor. Mas lembrando, a gente tem aqui na matriz um vetor de vetores. Então, o vetor de vetores ele imprimiu dentro daquele mesmo padrão que a gente viu anteriormente. Agora vejam que legal. O input matriz, o que ele vai fazer? Vai receber uma mensagem de texto e o tipo. Aqui ele está pedindo uma matriz de strings. Então, nós vamos definir uma matriz de string. Pessoal, do mesmo jeito que a gente tinha um padrão lá para o vetor, onde a gente separava cada elemento por vírgula, agora a gente tem um padrão a mais aqui, que é separar os elementos de linha. Então vejam, eu usei a vírgula para separar os elementos de coluna. Então eu tenho a coluna com valor A, coluna com valor B, coluna com valor C, na primeira linha. Quando eu coloco o ponto e vírgula aqui, eu estou dizendo, ó, agora eu vou especificar a segunda linha da minha matriz. Então eu especifiquei cada elemento da primeira linha da matriz, ponto e vírgula. Vou especificar agora cada elemento da minha segunda linha. Eu defini a primeira linha com 3 elementos, vou definir a segunda com 3 elementos e vou definir uma terceira. Não, vou definir só 2 linhas aqui. Não, vamos lá, 3 linhas. Então agora eu quero x, y, z. Então vejam, a ponto e vírgula aqui separa as linhas. Vírgula separa as colunas. Então, linha 1
linha 0, né, de índice 0, vai ter os elementos ABC. É um vetor composto pelos elementos ABC. Ponto e vírgula, vou definir a próxima linha. D, E, F. A próxima linha tem 3 elementos, 3 valores, que vão ser o D, o E, o F. Lembrando que a nossa matriz é de strings, str. Né? Então, X, vou chamar aqui de X, X, Y, Y, Z, Z. Só para vocês verem que eu posso escrever quaisquer palavras aqui dentro. Vejam, a minha matriz M agora é a matriz que tem os elementos que eu defini lá. Ó. 3 linhas, cada linha, por que 3 linhas? Separei a primeira da segunda, separei a segunda da terceira aqui com ponto e vírgula. Por que cada linha tem 3 elementos? Porque cada linha foi composta ali, através da vírgula, por 3 elementos que eu defini. ABC, D, E, F, X, X, Y, Y, Z, Z, na terceira linha, linha de índice 2. Agora vejam lá que ele vai imprimir o conteúdo da matriz dando um print, print M. Imprimiu naquele padrão, com os colchetes e separando cada elemento por vírgula. Né? Vejam que aqui a primeira, aqui ele usa vírgula, porque tem os colchetes para determinar que ele terminou a primeira linha. Lá no input a gente não usou os colchetes, então a gente teve que definir um caractere diferente para separar o que é linha do que é coluna. Tá? Por isso que a gente precisa dessa vírgula e dessa ponto e vírgula. Né? Senão eu teria que usar colchetes, ficar digitando colchete toda hora, é chato. Né? Então, olha lá. Imprimi o conteúdo da matriz. Agora eu vou imprimir, né, uma única linha. Vejam aqui, ó, expandindo o Tony aqui. Nós temos uma única linha na nossa saída. Ixi, deu problema de novo. Uma única linha na nossa saída, que é o padrão do print. Aqui o que nós vamos fazer agora? Nós vamos imprimir isso aqui, deixa desse tamanho por enquanto. Eu vou imprimir linha a linha. Para isso, primeiro eu tive que descobrir quantas linhas e quantas colunas. Vejam a chamada do dim matriz aqui, ó. Eu vou receber 2 valores como retorno. Então, eu estou criando 2 variáveis aqui para receber cada um desses valores. É a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu chamei de QTDL e QTDC. Então, dim matriz vai lá na matriz, vai receber a matriz M e vai retornar 2 valores, que é o quê? As dimensões 3 e 3. Né? 2 valores, as dimensões. A minha matriz tem 3 linhas e 3 colunas, então ele vai armazenar nas 2 variáveis aqui, QTD linhas e QTD colunas, né, os valores retornados. Aqui é uma matriz quadrada, retornou 3 para os dois, porque são 3 dimensões. E vejam, agora eu vou imprimir o conteúdo da matriz de forma tabular. Para isso, eu vou imprimir linha por linha. Então aqui eu defini um for para representar o quê? Opa, eu executei o for direto, mas o que acontece aqui? A gente sabe como que executa o for, né? O L aqui vai representar a minha linha. O que ele vai fazer? Representar cada índice de linha que me interessa. 0, 1, 2. Então, o for aqui fez o L receber 0, depois 1, depois 2. Então, aqui ele imprimiu ML quando 0, imprimiu a linha 0, imprimiu isso aqui. L vira 1, então ele imprime isso aqui. L vira 2, então ele imprime isso aqui. Então, vejam, eu fiz uma iteração aqui para pegar cada linha, definir cada índice válido de linha para mim, usando a função range do for, né, dentro do for, né, que me deu o quê? A capacidade de imprimir a linha 0 no padrão de impressão de vetor. Dei um print simplesmente na linha 0. Novamente no padrão de vetor, mas agora na próxima linha, porque o meu print não quebra a linha aqui, como a gente sabe que vai acontecer, né, quando eu dou o print. Então foi isso que esse programa fez, né, imprimindo, nesse caso, depois a saída da matriz, linha a linha. Ah, professor, como que eu faço para manipular elemento a elemento? Bom, eu vou ter um for para coluna e um for para linha, onde cada valor, cada variável de controle aqui vai representar um índice. A gente vai ver isso em algum exemplo aí mais para frente. O exercício, então, vamos ver aqui, nesse exercício, o que a gente vai precisar fazer. Ele pede para a gente implementar um programa que calcule a nota média dos alunos de várias turmas. Então, eu tenho alunos de várias turmas. Vários alunos, várias turmas. Né? Inicialmente, ele faz a leitura e preenchimento de todas as notas de todas as turmas, né? Em uma única string definida pelo usuário. Opa, input matriz. Depois ele calcula e imprime no terminal a nota média de cada turma e a média de todas as turmas. Então eu quero a média de cada turma. Turma 0, turma 1, turma 2, turma 3, me dê a média de cada uma das turmas. As linhas da matriz representam as turmas e as colunas representam alunos. Então linha representa a turma. Coluna, alunos, são representados pelas colunas. As médias devem ser arredondadas para 2 casas decimais. Então vejam, vou fechar essas 2 janelinhas aqui do Tony para a gente ter um espaço maior. Eu vou continuar importando a minha biblioteca, né? Mas agora eu vou simplificar aqui, deixa eu adaptar esse programa para que ele armazene aquilo que a gente precisa. Então, deixa eu fechar esse arquivo. Eu vou fazer a entrada, eu vou chamar de M mesmo, eu vou chamar de turmas, que é a minha matriz de turmas, ou notas, que é a minha matriz de notas. Então eu vou pedir aqui para me informar as notas. Eu sei que as notas são matriz, elas não são string. Como não diz ali, eu vou dizer que é float, nota pode ser um número real qualquer. Vejam, eu já fiz a entrada da matriz.
Para manipular a matriz, pessoal, vai ser essencial a gente saber qual é a dimensão da matriz. Então, quando eu faço esse input, pode ser de qualquer tamanho, a minha matriz pode ter qualquer tamanho, qualquer dimensão. Então, eu vou precisar descobrir a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, fazendo o quê, pessoal? Chamando de matriz. A nossa função já está pronta, não preciso mais me preocupar com lena aqui na matriz, com aquela decisão para saber se o número de linhas é zero ou não, né? Din matriz é a função que nos retorna a dimensão da matriz. Ela vai ser muito usada, porque toda vez que eu fizer um input de matriz, por exemplo, eu vou acabar precisando descobrir qual é a dimensão da matriz. Din matriz recebe a matriz como argumento de entrada, então eu tenho que passar as notas aqui. Eu já estou direto implementando o programa, pensando iterativamente, pessoal, o que eu vou ter que fazer. Pensando aqui no meu problema, mas dividindo ele, particionando em pequenos problemas. Então vejam, um dos problemas é calcular a média da turma. De todas as turmas. Média geral. Deixa eu chamar de média geral aqui. Minha média vai começar de zero. Em algum momento essa média vai ter que fazer um somatório e depois vai ter que fazer uma divisão. Né? Qual que é a ideia aqui? Eu pego a média geral, vai ser o quê? A média de todas as turmas. Né? Então eu vou ter que fazer alguma coisa com cada turma. Então, para cada turma, qual é o padrão de turma aqui? Vejam, eu vou precisar manipular cada nota da minha matriz individualmente. Então eu estou criando uma variável aqui para representar a turma que eu vou estar manipulando a cada momento. Porque eu vou precisar, inclusive, calcular a média da turma, da primeira turma, depois a média da segunda turma. Então eu vou precisar de um laço. Eu vou precisar fazer alguma coisa para várias turmas. Quantas turmas eu tenho? Qual é o padrão aqui de índice para as minhas turmas? Vai começar do índice 0 e vai até a quantidade de turmas, sem incluir a quantidade de turmas. Né? Então aqui esse QTDL eu posso até chamar de QTT turmas. Representa melhor o que ela é. A quantidade de linhas me representa a quantidade de turmas. A quantidade de colunas representa para mim aqui a quantidade de alunos. Então, quando eu começo a dar nomes de variáveis mais específicos, mais objetivos e mais significativos, quanto mais significativos, melhor para mim. Então, aqui, vejam, eu mudei a minha estratégia. Não me interessa a quantidade de linhas ou a quantidade de colunas. Na verdade, me interessa isso, mas eu sei que a quantidade de linhas representa turmas. Colunas representa alunos. Então, eu já estou chamando as minhas variáveis de forma que eu tenha uma referência ao que ela significa neste programa para mim. Então, a quantidade de linhas é a quantidade de turmas. Cada índice de turma válido para mim dentro da matriz, é uma linha da matriz, vai ser o quê? Um range de QTD turmas. Vai começar de 0, vai até QTD turmas menos 1. É assim que o range funciona, é assim que o for vai funcionar. Então aqui vejam, pessoal, eu estou processando a minha primeira turma, as minhas turmas. Dentro desse laço for, eu estou fazendo alguma coisa para todas as turmas. Então, qual é o meu processamento para cada turma, pessoal? Vejam que eu estou isolando o meu raciocínio lógico para resolver esse exercício. Em ordem, mas nem sempre meu programa vai ser construído na ordem corretinha, né? Então a gente vai precisar ir e voltar. Eu estou tentando aqui pensar no que tem que ser feito de uma forma que eu não preciso ficar indo e voltando. Por isso que eu já criei essa variável aqui com valor zero, porque eu sei que eu vou ter que calcular uma média geral. A média geral é de todo mundo, de tudo, então não vai estar dentro do laço. Essa igualdade aqui, né? Essa atribuição não vai estar dentro do laço. Que é uma atribuição global, geral, de uma média geral que eu quero calcular. É uma única média geral que eu vou calcular. Mas para a turma, para cada turma, eu vou calcular a média da turma. É o que está pedindo ali. Ó. Nota média de cada turma e a média de todas as turmas. Minha média geral aqui é a média de todas as turmas. Minha média turma aqui é a média da turma. Então eu estou zerando minha média aqui para cada turma que eu vou processar. Para cada turma que eu preciso processar, eu preciso calcular uma média. Minha média começa de 0, minha variável começa com valor 0. Eu vou precisar de um outro laço aqui. Por quê, pessoal? Para calcular o valor de cada turma, veja, pensa que isso aqui é uma turma. Uma turma é um vetor, é uma matriz. Então, cada turma tem notas de alunos. Então, para eu calcular a média da turma, eu vou ter que pegar a nota de cada aluno daquela turma para fazer o somatório e depois calcular a média. Então, para cada aluno, onde? Quais são os índices válidos para cada aluno? Eu estou querendo processar a matriz, processar uma linha específica da matriz, então eu tenho que processar as colunas daquela matriz individualmente. Eu vou criar aqui também um QTD colunas, né, um range de QTD colunas para um for, onde eu vou processar cada aluno. O processamento, então, de uma turma envolve o processamento de cada aluno daquela turma. A turma está representada aqui pela variável turma. Vejam a importância dos nomes das variáveis. Eu tenho uma variável aqui que representa o índice da turma. Eu tenho uma variável aqui que representa o índice do aluno. Se eu quiser, então, manipular a minha matriz, um elemento da minha matriz para uma turma específica, para um aluno específico, eu vou acessar esses dois índices. Já tenho os índices, já tenho a nota armazenada na matriz. Então, o que eu quero fazer aqui? Média turma, que vai ser usado para o cálculo da média da turma, vai ser acrescido, né, iterativamente de quê? De uma nota.
Onde estão as notas? Na matriz notas. Olha lá, matriz notas é onde armazena as notas. O que me interessa aqui agora é a nota, é o valor de uma nota. Então esse valor está armazenado na matriz. Mas um elemento específico da matriz tem que ser representado, tem que ser referenciado por dois índices. Então aqui eu quero uma nota específica e eu tenho que especificar os dois índices para ela. Quais são os dois índices aqui, pessoal? Essa estrutura é muito comum, acontece muito nos nossos exercícios. Tem uma matriz de notas, preciso neste ponto, neste momento, pegar nota por nota e fazer um somatório. Minha turma representa o primeiro índice. Meu aluno representa o segundo índice. É o índice de turma e o índice de aluno, onde cada variável dessa representa um índice e a minha matriz está na variável notas. Então aqui eu estou acessando uma nota específica. Isso vai ser feito muitas vezes dentro dos nossos programas. Acessei um valor específico da minha matriz através dos dois índices. Só que eu tive que criar esses dois laços aqui para poder manipular os dois índices. Por quê? Eu vou variar os índices de turma e vou variar os índices de aluno. Os dois laços são necessários para fazer as duas variações. Então, minha média turma aqui vai pegar todas as notas as notas de cada aluno de uma turma para calcular a média desta turma. Então, o meu laço já fez tudo que tinha que fazer. A minha média turma, ela vai ser dividida, né? Eu estou calculando a média de uma turma. Então, eu tinha uma nota para cada aluno. Então, quantas notas eu tenho lá dentro? A quantidade de alunos. Então, eu preciso observar as minhas variáveis, as variáveis que eu criei, que informação elas representam para mim dentro do meu programa e quando eu posso e devo utilizar essas informações. Então, eu criei a variável média turma porque eu preciso calcular a média da turma. Eu fiz um somatório acumulativo no média turma porque eu preciso primeiramente do somatório. Depois eu preciso da divisão. E a divisão para calcular a média de cada turma é pela quantidade de alunos. Então vejam, até aqui na linha 12 eu calculei a média de uma turma. Eu ainda não posso me esquecer que eu tenho que calcular a média geral. O que é a média geral? Nesse ponto aqui do meu programa, ela é um cálculo acumulativo do somatório de todas as médias, da média de cada turma. A média geral é a média de todas as turmas, a média das médias de todas as turmas. Então aqui eu estou fazendo o cálculo, eu poderia pensar nisso depois, primeiro calcular a média da turma e depois inserir os elementos para o cálculo da média geral. Mas eu já estou aqui tentando pensar no que eu preciso fazer no meu programa como um todo, que eu já crio as minhas variáveis e não preciso ficar inserindo linha depois. É uma forma de se fazer quando você tem até um pouco mais de experiência. Quando você tem um pouco menos de experiência de programação, pense em uma coisa de cada vez e vai acrescentando as coisas no seu devido lugar, na medida que você for implementando todas elas. Então vejam, o que eu fiz para cada turma? Calculei a média da turma. Bom, eu preciso informar, né, a média de cada turma. Né? Então eu vou informar aqui a média da turma. De qual turma, pessoal? Da turma mais 1. Porque eu não quero colocar aquele zero lá, né? Ao invés de colocar 0, 1, 2, eu vou colocar 1, 2, 3. É a turma 1, turma 2, turma 3 e assim por diante. Qual é a média da turma dessa turma? Está armazenado na variável média turma. Olha lá, é importante saber quais variáveis eu criei, por quê, para quê. Né? Então, média turma aqui é o que eu quero imprimir, com duas casas decimais. Lembrar que lá no enunciado falou, formate as duas casas decimais. Então, a média da turma é média da turma com duas casas decimais. Vejam, aqui dentro do for, eu calculei a média de cada turma. Dentro do for de turma, eu calculei a média de cada turma. Então, aqui eu estou imprimindo a média de cada turma. Estou calculando, ainda não concluí o cálculo da média geral. A média geral ela vai ser calculada depois que aquele laço for lá, da turma, terminar. Minha média geral, então, agora é o resultado aí, né, vai ser dividida pela quantidade de turmas, porque agora eu estou calculando a média geral, a média das médias das turmas. Então, quantas turmas eu tenho? A média geral vai ser em cima da quantidade de turmas. Então, calculei a média geral, vou imprimir a média geral. Vou aproveitar esse print aqui, né, para ganhar tempo. Ó. Média geral. Então, agora eu não tenho mais aquele elemento turma. É a média geral, é a média de todas as turmas, que é a média geral com duas casas decimais. Meu programa faz aquilo que a gente precisa que ele faça. Então vamos depurar aqui e ver, ó. Importei a biblioteca. Deixa eu aumentar. Dessa vez vai ser interessante aumentar o tone aqui. Deixa eu jogar minha carinha lá para cima. Né? Então, olha lá. Chamar as variáveis. Inspetor de objetos. Está tudo aqui. Então, vamos lá. Vamos, nesse momento, criar as notas. Vamos dizer aqui que a gente tem duas turmas e 3 alunos. Então, primeiro aluno tirou 10, segundo aluno tirou 2,5, terceiro aluno tirou 6 ponto bola. Vamos para a segunda turma, eu tenho os 3 alunos da primeira turma definida, notas separadas por vírgula. Vou para a próxima turma, ponto e vírgula. Né? Próxima turma é 8,5,
9,8 e 7,2. Então, 3 alunos também, 3 notas para a segunda turma. Primeira turma, segunda turma definidas, né? Defini aqui, então vou chamar o DIN matriz, olha lá, criei o QTD alunos, criei o QTD turmas, né? Chamando o DIN matriz. A minha matriz tem 2 turmas, quantidade de turmas é 2. Tem 3 alunos, quantidade de alunos é 3. Então, vejam lá, iniciei minha média geral. É uma variável que vai armazenar a média de todas as turmas. Ela é uma média, vai iniciar com somatório, tem que começar por 0. Já criei ela, agora eu tenho que fazer alguma coisa para todas as turmas, porque eu vou ter que fazer, a lógica desse programa envolve o quê? Pegar cada turma, e para cada turma que eu pegar, eu vou calcular a média dessa turma. Vou imprimir o valor da média dessa turma. E como eu quero calcular a média global também, eu tenho que atualizar a minha variável da média geral. É isso que a gente vai fazer aqui. O que eu tenho que fazer para cada turma? Começar a média da turma com 0. Depois, o que eu tenho que fazer para calcular a média da turma? Pegar a nota de cada aluno dessa turma. Opa, eu criei aqui, desculpa, quantidade de colunas é quantidade de alunos. Puxa vida, vou ter que digitar tudo de novo lá. Então vamos. Vejam que é comum cometer erros na programação, né? Então a gente tem que executar nosso programa ou observar o nosso programa para ver se ele está correto, né? Então, 2.5, 10, 6.0. Mudei aqui a ordem, mas não tem problema. 9.8, 7.8 e 6.0. Temos lá nossas 3 alunos e nossas 2 turmas, né? E aqui a gente tem a nossa matriz de notas. Eu gosto muito de dar os nomes dessa forma. A matriz tem vários valores, é uma matriz de notas. Cada elemento representa uma nota. A matriz representa notas. Então chamei minha matriz de notas, né? A dimensão de linha da minha matriz representa coluna, representa turmas. Então, quantidade de turmas. As colunas da minha matriz representam alunos. Então, quantidade de alunos. Com esses nomes fica mais fácil a gente observar e saber o que a gente tem que manipular a cada momento. Então, olha lá, eu quero calcular a média geral. Para calcular a média geral, eu tenho que fazer um laço para fazer alguma coisa com todas as turmas. O que eu tenho que fazer com cada turma é calcular a média da turma. Então, para isso, eu preciso de um outro laço para pegar todas as notas de todos os alunos para poder ter como calcular essa média de cada turma, de cada aluno. Então, eu fui lá, agora, nesse momento, na turma 0, aluno, né? Cadê? Aluno. Cadê a variável aluno? Está lá em cima com o valor 0 também, né? Então, é isso que ele vai fazer. Vai pegar a nota que é 2,5. A nota do primeiro aluno é 2,5, está aqui. A nota do segundo aluno da turma 0, eu estou calculando a média da turma 0. Então veja, a variável turma aqui vai ser 0, enquanto eu não concluir tudo que eu tenho que fazer para a turma 0. Não concluí ainda. Eu tenho que pegar a próxima nota, eu tenho que pegar a terceira nota. Agora eu peguei as 3 notas, é 2,5 mais 10 mais 6, vai dar 16, essa é 18,5, né? Então, minha média turma nesse momento é 18,5, está aqui. Vou dividir pela quantidade de alunos, porque essa média turma é pela quantidade de alunos. E vou acrescentar o valor da média da turma à minha média geral. É o somatório para calcular a média das médias das turmas. Então, agora, calculei ali, acumulei a média geral e vou imprimir a média da turma 1 com 2 casas decimais. Bom, fiz o que eu tinha que fazer com a primeira turma, que tem o índice 0. Agora eu vou para a segunda turma, que tem o índice 1. E vou, da mesma forma, fazer aquele somatório, pegando as notas. Quais notas? Ó, eu pus 4 notas ali, né? Opa, errei, pessoal. Não deveria ter colocado 4 notas ali. É porque, aqui ó, era 7.8 que eu tinha que colocar, coloquei vírgula, tá? Então eu cometi um erro na entrada, tá? Prestar muita atenção nisso, tá, pessoal? 7.8 é 7.8, não é 7,8, eu cometi esse erro aí. É bom mostrar que os erros acontecem, a gente tem que ficar atentos a eles. Mas aqui, isso não causa dentro do Python um problema, tá? Então ele vai calcular a média dessas 4 notas, vai pegar o 9.8, mais 7, mais 8, mais 6. Só não vai porque ele acha que tem 3 alunos aqui. Então, como eu cometi esse erro de entrada, o valor aqui vai estar incorreto, né? Ele não pegou o valor correto, mas o código não apresenta problema. Ele vai imprimir e vai imprimir as 2 médias ali de acordo com o que ele identificou do problema. Então eu vou pegar isso aqui, ó, vou dar um Ctrl C, só para eu executar de novo como deveria, né? Então, como deveria aí, ó, essa entrada eu tenho aqui, ó, é 7.8, prestar muita atenção na entrada, tá? Porque ele encarou aquele vírgula como sendo a separação de 2 elementos do vetor, da matriz, né? O que não é. Isso representa um único valor. Agora sim eu vou ter uma matriz 3 por 3, né? Agora sim eu tenho uma matriz de notas 3 por 3, eu não tinha nem observado isso anteriormente. Agora o valor vai ter que sair correto, né? Então, a média aqui da primeira turma vai ser o quê? 2,5 mais 10 mais 6, vai dar 18,5 dividido por 3. Vamos ver aqui, ó. 18,5 dividido por 3 é 6,16, né?
vai acrescentar isso na média geral, vai imprimir a média da turma. Agora sim, na turma de índice 1, na segunda turma, qual vai ser a média? 9,8 mais 7,8 mais 6 dividido por 3. É isso que ele vai fazer aqui. Deu 23,6, né? Vai dividir, deu 7,86. Ele vai imprimir o valor, né? O arredondamento ali dá 7,87. Agora sim, a gente tem a média da turma, que no caso é 7,02. Tá? Tomar muito cuidado, vocês viram aí do problema, né? O problema é que isso pode acarretar com entradas incorretas e tudo mais. Nosso programa vai ter um comportamento fora daquilo que é o esperado, né? O que nesse caso não representou um erro de execução, mas um erro de resultado, porque eu coloquei 4 notas na linha 2. Beleza? Exercício resolvido, né? E agora a gente tem essa aula concluída, né? Vamos observar lá no livro texto da disciplina, muito importante ver a parte conceitual de matriz no nosso livro texto, dar uma olhada nos exemplos, lá tem mais exemplos, tem exercícios propostos, né? Então antes de começar a prática de matriz, pessoal, deem uma olhadinha nos exercícios propostos, vejam ali o que está acontecendo, porque lá a gente mostra várias situações distintas. Aqui a gente pegou situações básicas, lá a gente pega outras situações, vocês precisam se familiarizar com essas situações, porque os nossos exercícios vão envolver esse mesmo conjunto de várias situações, e através desse conhecimento, dessa experiência que vocês irão adquirir, vocês vão conseguir resolver exercícios variados aí relacionados à matriz, né? Mas é importante entender os conceitos, entender os recursos que a linguagem nos fornece, né? E que a gente passa aqui para vocês usarem, beleza? Então, até mais ver, pessoal. Até a próxima.